Existe uma cultura muito forte entre as pessoas do toma lá da cá, que em outras palavras está dizendo que eu faço alguma coisa esperando algo em troca. Isso está em todos os segmentos da sociedade, seja na família, amizades, trabalho. Quase sempre esperamos alguma coisa em troca ou uma recompensa. Na Bíblia encontramos algo totalmente diferente. Descobrimos um Deus que tem algo para nos dar e que não temos que pagar nada. Ele nos dá simplesmente por sua misericordiosa graça. Mas o que é a graça de Deus? Graça é o nosso tema de hoje. Este é o programa CPT Cristo para Todos, produzido pela Igreja Evangélica Luterana do Brasil. Não saia daí, queremos ser uma boa companhia para você. Imagine-se tendo uma grande dívida no banco e que não tem como quitá-la. Você vai para o banco já sem esperanças de solução, mas quando chega lá, descobre que a dívida já foi paga por um estranho. Certamente você não saberia sequer como agradecer. Essa é a situação do ser humano. Temos uma dívida imensa que não podemos pagar. Pela fé, Jesus Cristo tornou-se nosso amigo e assumiu a nossa dívida. Pagou pelos nossos pecados na cruz. O homem é totalmente pecador, até a própria palavra de Deus, todos pecaram, todos carecem da presença gloriosa de Deus. Então, todas as nossas ações, nós pecamos pensamentos, palavras, ações e omissões. E a gente vai perceber na Bíblia que ele requer de nós perfeição. Ele vai dizer, sede perfeitos, assim como é perfeito o vosso Pai que está no céu. E mesmo em Tiago, e um só dos mandamentos nós quebrarmos, nós vamos ser culpados de todos os outros. Na verdade, Deus requer a perfeição e nós não conseguimos ser perfeitos como perfeito é o Pai que está no céu. Nada que a gente fizer pode pagar a dívida. Eu pratiquei, cometi o meu erro e agora eu tenho que pagar por ele. Não, a minha natureza já é corrompida e por isso então a dívida ela sempre estará no negativo. Você nunca vai conseguir converter isso. E por isso então que a graça é uma coisa tão profunda, você não consegue explicar talvez com simples palavras, né? Mas talvez a melhor forma de ver a graça de Deus é realmente olhando para Cristo, que é o grande presente de Deus. E por isso que Cristo é importante, a sua obra de Cristo na cruz, porque Deus colocou sobre si, sobre Cristo, todos os nossos pecados, todas as nossas enfermidades, todas as nossas dores, e lá na cruz disse, está pago tudo isso, agora nós temos a salvação. O canal para recebermos tudo isso, toda essa graça de Deus, é pela fé, pela confiança pessoal em Cristo Jesus. O amor incondicional é o amor de Deus. Ele não impõe condições para isso, ele só espera a confiança e pela confiança então nós apreendemos o amor de Deus para nós. Nós muitas vezes duvidamos de Deus e queremos resolver as coisas com as nossas próprias mãos. Confiamos em nossas obras e pensamos que cumprindo os mandamentos nos salvaremos, mas não conseguimos cumprir nenhum mandamento perfeitamente. Por isso é que nós precisamos da graça de Deus que supre nossas carências, corrige nossas falhas e perdoa todos os nossos pecados. No Evangelho de Mateus capítulo 20 vai ter um texto dos trabalhadores da vinha, onde Jesus vai até os trabalhadores logo bem cedinho, convida para trabalhar na sua vinha e naquele momento combina um denário, depois vai mais tarde às 9, ao meio-dia e até o último quando ele vai às 5 horas da tarde. E para esses outros ele não diz um preço, quanto que ele fala, não, pagarei o que for justo. E assim o que parece quando, logo no final, né, quando o dono vai pagar os trabalhadores, ele faz um pedido muito diferente, estranho até naquele momento, para os trabalhadores. O último que vier, o último que veio, esse vai ser que vai receber por primeiro. Então, quando o último recebeu um denário, aquele que estava na fila, que foi o primeiro a chegar e a trabalhar o dia inteiro, ele pensou, possivelmente eu vou receber, né, a quantidade de vezes que eu trabalhei.
E no fim ele percebe que recebeu de uma forma igual. E naquela situação a gente vai dizer, mas isso é injusto? Mas todo o contexto do Evangelho e da parábola de Jesus vai mostrar alguns ensinamentos para nós. Primeiro, que estar na vinha já é uma graça, já é um grande presente. E segundo, que todos recebemos isso de uma forma igual, recebemos isso totalmente de graça. Não importa quanto tempo nós trabalhamos, se nós passamos o dia inteiro no suor do trabalho, no calor do dia, então isso nós recebemos como graça, como um grande presente da parte de Deus. Mas a palavra de Deus é muito clara e ela nos diz que a graça de Deus nos salva, não por obras, e nós alcançamos esse favor de Deus através da fé. Pela fé nós somos salvos e não por obras. Então, o desejo de Deus é que a gente receba a salvação exatamente como presente, como uma graça, não dependente, não que a gente faça ou produza algo como mérito ou como ajuda para que a gente possa receber a salvação. A mensagem cristã bíblica é que Cristo fez tudo. Você não é cooperador da sua salvação. Você recebeu isso por inteiro, você não recebeu parte disso e agora você tem que completar isso. Cristo te deu isso por inteiro. Aquilo que eu faço é uma consequência daquilo que eu já recebi. A graça, na realidade, é um favor de Deus, é a misericórdia de Deus que se revela à humanidade, especialmente através de Jesus Cristo, que veio ao mundo para nos trazer essa mensagem da salvação gratuita, daí a palavra também graça, em que ele se sacrificou pela nossa vida e pela nossa salvação. Quando a gente fala da obra de Cristo, que é o conteúdo da graça, Cristo vence o pecado na cruz. E isso tem as consequências, porque quando Cristo vence o pecado, logo ele vence a morte, porque o que me faz morrer é o pecado. E quando Cristo vence a morte, ele vence Satanás, que é responsável pela morte. A vitória de Cristo é completa. Ele não venceu em partes, ele vem para vencer completamente tudo que nos faz mal, tudo que me leva para longe de Deus, tudo que me leva ao afastamento de Deus, a esse abismo que o pecado criou entre eu e Deus. E em Cristo nós recebemos essa graça de Deus, a vida da graça de Deus. E agora o que nós fazemos? Nós permanecemos firmes, em primeiro lugar, e consequentemente alegres nesta esperança. Talvez essas duas palavras, permanecemos firmes na palavra de Deus e alegres por poder estar já na vinha do Senhor. Graça. Este é um dos temas mais trabalhados por Martinho Lutero na Reforma da Igreja, que nos mostra que a vida eterna nos é dada pela graça de Deus. E tudo isto está revelado nas Escrituras Sagradas. Mas o que isto significa? Na verdade, a gente vai perceber na palavra de Deus que a graça é o dom gratuito que Deus nos deu para a vida eterna. E, na verdade, a graça resume esse grande presente que Deus nos deu, que é os céus, que é a vida eterna. E é o desejo de Deus que todos sejam salvos. E também vai dizer na palavra de Deus que nós somos salvos pela fé, não por obras nossas, mas porque é um presente de Deus. Talvez para que ninguém se glorie, se manifeste. O batismo é o início, onde Deus concede a sua graça a uma criança de uma maneira milagrosa que nós não sabemos entender, mas nós cremos pelo que Deus diz, é o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, e cria fé na criança. E esta fé precisa ser alimentada constantemente através da palavra, do sacramento do altar mais adiante, para que essa graça seja sempre renovada e que a pessoa seja fortalecida nesta fé, neste apego ao amor e à misericórdia de Deus. A graça é algo que a gente não explica em poucas palavras. Aonde está a graça? Na palavra de Deus, na Santa Bíblia e também nos sacramentos. Então, sempre que eu tenho sede, fome da graça de Deus, sempre que eu estou pesado, por assim dizer, eu tenho que recorrer a estes meios, a este banquete que Deus nos deixou.
Quando nós falamos que nós vivemos a partir da graça de Deus, a graça, na verdade, ela tem um sentido de um favor que nós não merecemos, algo que Deus faz por nós que nós não merecemos. E por isso, essa salvação que Deus nos dá por graça não é algo que eu conquisto ou que eu consigo, é algo que Jesus conseguiu, que Ele me dá de presente. Ele me dá de graça, por causa da graça de Deus. Talvez esse é um pano de fundo da reforma. Lutero, quando entrou até para o seminário e para o mosteiro, ele tinha essa grande questionamento em si, que Deus era um Deus totalmente justo e o ser humano totalmente pecador. E por causa disso, era um Deus muito severo. E o que ele estava buscando, e que talvez não estava encontrando, era um Deus de amor. Mas ele também não sabia dessa graça. E por isso ele vivia dia após dia angustiado, ele se martirizava, se castigava, achando que não era bom o suficiente, que Deus jamais o aceitaria. E quando ele teve a oportunidade de abrir a Escritura Sagrada, de abrir a Bíblia e ver ali escrito que o ser humano vive pela graça de Deus, ele reconheceu este Deus de amor, este Pai de amor que nos ama em Jesus Cristo. Dentro do contexto da reforma, tem 3 grandes termos, 3 grandes palavras que a gente usa no protestantismo, que é somente a Escritura, somente por graça e somente pela fé. E esse foi também um dos lemas, dos fundamentos de Lutero, né, sola Scriptura, sola gratia e sola fide. Então, somente a Escritura revela a verdade de Deus. Somente pela graça o cristão vive diante de Deus. E somente pela fé, essa salvação que Deus preparou em Cristo se torna nossa. É exatamente na palavra de Deus que Deus fala conosco, também pelos seus meios da graça, batismo e Santa Ceia. Deus falando conosco, Ele nos dá a base para que agora possamos entender quem nós somos e recebemos essa graça de Deus, esse grande presente que nós não contribuímos para receber, mas nós recebemos puramente por amor de Deus. E por fim, nós temos tudo isso por causa que nós cremos, nós temos a fé no único e suficiente Salvador, que é Jesus Cristo. Então essas 3 bases, 3 pilares, eles se completam quando nós, pela palavra, confessamos a Cristo verdadeiro, no qual nós recebemos essa fé, que é a graça de Deus. O apóstolo Paulo, quando cita este versículo de que nós, pela graça de Deus, somos salvos e mediante a fé, isso não vem de nós, é um dom de Deus, né? Ele justamente está querendo colocar o ponto central de que, apesar do nosso pecado, apesar de nós nascermos separados de Deus e mortos em pecado, por causa de Cristo, mediante a fé, nós recebemos essa graça de Deus. Deus amou você e enviou Jesus ao mundo para morrer e pagar a sua dívida. Você ainda sente necessidade de fazer algo? Divida este amor com o próximo. Anuncie o amor de Deus a quem puder. Você pode fazer tudo isto por gratidão a Deus. Mas lembre sempre, Ele não lhe cobra nada. Tudo o que Ele fez foi porque ama você, por graça. O apóstolo Paulo fala um versículo muito interessante a respeito do amor. Ele diz que quando a gente recebe o amor de Deus, esse amor por nós nos deixa constrangido a tal ponto que que só nos resta amar o próximo também. Porque assim como eu recebo o amor de Deus, isso me impulsiona a estar diante do outro, refletindo o amor de Deus. Eu acho que esse é o ponto principal, né, de por que nós estamos vivos ainda. Esse seria a nossa boa contribuição, já salvos pela fé, já participantes do reino de Deus, que nós podemos colocar essa graça também a dispor daquelas pessoas que ainda não o conhecem dessa forma. A maneira de sermos, o nosso modus vivendi, lá no Novo Testamento tem uma passagem onde as pessoas de fora da igreja olhavam para o grupo de cristãos reunidos e o modo de viver e diziam assim: vede como se amam. E por isso foram atraídos para então descobrirem por que este amor dos cristãos. É porque, como Paulo diz, Ele nos amou primeiro. Nós o amamos porque Ele nos amou. Então,
É por isso que nós também devemos demonstrar isso ao mundo atual. E esse mundo atual que está tão carente dessa mensagem salvadora, esse mundo que vive tão angustiado, que vive buscando em todas as portas das ideologias, das filosofias, de todas as maneiras que o mundo pensa, uma maneira de encontrar essa paz com Deus, essa salvação, e não encontra. E aí a importância de nós levarmos esta mensagem de salvação ao povo que tanto necessita desta paz. A gente não pode fazer nada em relação à graça, né? Isso é bem claro, né? Mas a graça me impulsiona para algo. É como se Deus dissesse, agora vai e ame o seu próximo como eu estou te mostrando, do mesmo jeito que eu amo você, ame o seu próximo agora. Porque quando eu olho para o meu próximo, eu também vejo a graça de Deus. A mesma graça que eu recebi, o meu próximo também recebe, né? E quem sabe Deus pode me usar como instrumento para levar a sua graça. Para uma pessoa que ainda não conhece a graça de Deus em Cristo Jesus, na verdade o que nós devemos falar é desse Salvador, daquilo que Deus fez em Jesus Cristo. Acho que esse é o ponto principal. É isso que diferencia o Deus da Escritura Sagrada, o Deus em quem nós cremos, de todos os outros deuses que se colocam aqui no mundo. Quer dizer, somente Deus em Cristo, que ama o ser humano, vem ao encontro dele e de graça, por graça, lhe dá a salvação. E o nosso lema, Cristo para Todos, é para que através da nossa vida, do nosso testemunho, do nosso viver, nós devemos anunciar as obras que Deus fez por nós. E qual é a principal obra? Exatamente a vinda de Cristo ao mundo para nos trazer essa graça salvadora. E nós, de todas as formas possíveis, devemos fazer esse testemunho para o mundo, seja de forma verbal ou não verbal, quer dizer, no estilo de vida, numa maneira de vivermos no mundo atual. As oportunidades que Deus nos dá de viver a partir da graça são muitas, né? Iniciam pelo próprio fato de eu poder acordar de manhã e lembrar e agradecer a Deus por mais um dia que Deus está me dando. E depois também no dia a dia, nas pessoas com quem eu convivo, na escola, no trabalho, em casa, na sociedade, na comunidade em que eu estou vivendo, ali são muitas as oportunidades que Deus me dá de dizer às pessoas que estão ao meu lado, de que Deus, pela sua graça, permite que nós vivamos, e não simplesmente vivamos neste mundo, mas vivamos aqui em preparação para uma vida eterna e sem fim. Essa graça chega a nós, né, pelos meios da graça, né? Que a gente nossa forma de dizer isso é pela palavra de Deus. Então, quando nós estamos em contato de alguma forma com a palavra de Deus, o Espírito Santo vai trabalhar em nosso coração, na nossa vida, para assim nós podermos dizer, eu creio, eu estou salvo, eu estou na fé. E a partir disso, eu tenho a certeza de que quando Deus me chamar, eu vou estar com Ele lá nos céus. Sem precisar ter feito a minha parte, porque Deus já fez toda a obra da salvação em Cristo Jesus, por mim, por cada um de você. Em Efésios capítulo 2, versículo 8, encontramos a seguinte definição do que é a graça de Deus. Pois pela graça de Deus vocês são salvos por meio da fé. Isso não vem de vocês, mas é um presente dado por Deus. A salvação não é o resultado do esforço de vocês, portanto, ninguém pode orgulhar-se de tê-la. A graça de Deus é isso, a certeza de ter a salvação que Cristo nos deu por meio da fé. Tudo que o Salvador fez para nos perdoar os pecados. Que presente mais lindo que Deus nos deu, a salvação em Cristo Jesus. O programa CPT termina aqui. Você pode interagir conosco pelas redes sociais ou pelo nosso e-mail, programacpt@ielb.org.br. Acesse também o nosso site e assista a outros programas. Fique com Deus e até mais.